Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Duo Voice. Estamos de volta. Olá Rita, como estás? Não muito bem, não é? Olá, olá Zé. Não sei se vocês notam pela minha cara ou pela minha voz que estou um bocadinho fanhosa, mas pronto. E daí também o atraso que vai sair este episódio, mas estou pronta para fazer o episódio de hoje. Sim, foi difícil conciliar horários e conciliar também, neste caso, a doença da Rita. Eu próprio já passei por isso há umas semanas, mas recordo-me que foi numa altura em que íamos gravar o podcast mais tarde, portanto tive tempo de recuperar. No teu caso, Rita, pronto, para também descansar quem nos assiste, estás melhor, não é? Portanto, já Sim, podemos. estou melhor. E com muito para falar, não é? Exatamente. Vamos a Então isso vamos, então. vamos então começar com o que é Rita, com o habitual, não é? Sim, a rubrica The Voice Spy e eu hoje tenho só apenas um tópico que gostava de referir, que foi um momento que achei muito engraçado, que foi na batalha, não, no duelo da Rebeca, Uhum. quando quando se viu o gráfico e se soube os resultados, as percentagens, eu não sei para onde é que ela estava a olhar, mas ela estava a olhar para alguém da plateia, para o lado, não sei, e, e teve que ser o concorrente que estava com ela que tipo disse assim, olha para o Passaste. gráfico, tipo, passaste, e ela é que ficou tipo assim, ai, pois passei, olha, foi, eu fiquei tipo, what? Mas achei engraçado. Não sei Eu no por, que é que ela estava a olhar, não sei. eu por acaso não me lembro desse momento em específico, mas tenho algo a falar do The Voice Spy que vai ao encontro do que tu estás a dizer, mas já é um pouco mais para a frente. Anabela, para quem conhece a referência. Ahm, Bom, da minha parte, e já vou comentar um pouco melhor o que estás a dizer, Rita, queria só fazer um pequeno apontamento para quem nos segue, porque eu reparei ao ver o nosso podcast que no episódio anterior, eu não referi a pontuação de dois concorrentes. Não que interesse muito, porque os próprios também não passaram para as galas, mas eu não disse a pontuação do Ricardo Dias, da equipa da Marisa. Eu dei 7 pontos. E a Matilde, não sei se tu te lembras da Matilde, porque agora já nem me lembro de que equipa é que a Matilde era. Do Diogo, a Matilde Leite, Era do a, Diogo, exatamente. a quem eu dei 8,5. Portanto, uma ótima pontuação aqui para a Matilde. Mas nenhum dos dois passou, portanto, queria só fazer esse reparo, porque no meio do meu entusiasmo a falar, acabei por me esquecer. Agora, o foco do meu The Voice Spy desta semana vai para um momento que eu achei, aliás, um conjunto de momentos que eu achei que a Rita fosse referenciar. Houve um momento da Catarina Furtado que foi comentado nas redes sociais, portanto, não pelo The Voice, mas por outras páginas. Até me admira não teres passado por isso, Rita, que acho que irias comentar, se tivesses. A certa altura, a Carolina e acho que era o Diogo estavam a falar sobre um concorrente e a Catarina, portanto, a Catarina Furtado estava a tentar falar e não conseguia porque eles estavam demasiado eufóricos. E a Catarina de repente disse: Malta, caluda, caluda, querem que eu abra as votações? Elas não estão abertas, eu é que mando nisto, eu e o Vasco. Muito bem. Foi isto que ela disse. Eu pensei tipo: calma, calma, Catarina, estás-te a passar. Eu juro que eu não sei como é que tu não apanhaste estas coisas. Eu fiquei um bocado. Confesso-te que não reparei, juro. Fiquei um bocado boquiaberto porque acho que ela estava a dar demasiado. E a certa altura eu pensei: bom, será que ela tomou alguma coisa antes de subir ao palco? Pá, me perdoem todos aqueles que são defensores da Catarina, porque eu próprio gosto muito dela, mas acho que ela estava um pouco exaltada, ou. Eu não sei, eu nem sei encontrar a palavra, ela estava só estranha. Pronto. E, e eu sei que tu próprio também muitas vezes já comentas a Catarina Furtado é a Catarina a ser Catarina, não é? Mas isto foi um pouco too much. Certo, certo. Não reparei por acaso. Pronto, outro momento que eu reparei tem a ver com a atuação do Alexandre, da equipa da Carolina dos Landes. Eu posso dizer que em relação à atuação do Alexandre, eu comentei comigo próprio que ele tem um timbre quente. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque mais à frente, quando a Carolina foi comentar a atuação do Alexandre, disse mesmo que ele tinha um timbre quente. O que é que isto quer dizer? Que eu sinto que podia ser jurado da Voice, Rita, e acho que também podias, portanto podemos candidatar-nos, quem sabe se para o ano não haverá vagas para nós, porque ela disse exatamente o que eu tinha dito. Pegando também naquilo que tu estavas a dizer agora em relação à Rebeca, não sobre a Rebeca em específico, mas eu acabei por apontar que continua a haver alguma confusão no momento das percentagens. Porque eu notei que vários concorrentes, não só a Rebeca, e também alguns dos jurados, ficaram muito confusos sobre quem passava. Eu não sei se tu reparaste, mas a certa altura a Carolina virava-se para trás na sua cadeira para tentar ver num ecrã que estava junto às câmaras quem é que passava. Eles podiam perfeitamente ter posto num ecrã gigante que está por detrás dos concorrentes os resultados, porque Ah, assim não era pois necessário é. haver este tipo de confusão. E realmente os gráficos subiam e tanto a Rebeca, como tu disseste, como outros já ficavam um bocado perdidos, tipo, eu passei ou não passei. E no momento que é preciso estar com tanta atenção, é tipo um cliffhanger,
Eu achei que foi mau terem feito desta forma, percebes? Podiam até ter. Opa, ou então o Vasco e a Catarina, assim que os resultados saíam, diziam e com 50 e tal por cento ou com 70 e tal por cento ganhou o concorrente X ou Y. Eles às vezes esperavam ainda uns segundos para dizer o resultado. Daí estas confusões todas. Pois realmente não se percebe porque é que. Não tinha pensado nisso. Porque é que eles não põem o gráfico visível no ecrã que está por trás dos concorrentes. Isso Mas acaba por pronto. baralhar toda a gente, não é? Sim, sim, sim. Mas lá está, eram pequenos apontamentos. O principal que eu queria falar era da Catarina Furtado. E pronto, e só para dizer uma vez mais que eu gosto bastante da Catarina, acho que é a alma deste programa juntamente com o Vasco, mas nela desta vez estava um pouco Ela tem diferente. muitas saídas fora, a Catarina, muitas. Tem. E às Mas vezes é pronto, muito estranho, mas pronto. Nada que já não tivéssemos habituados, à acho eu. espera, não é? Sim. Sim, sim, Então agora passando para um conjunto geral deste sim. programa, do que é que nós achamos que foi, como é que não foi. Eu vou ser muito honesto. Este programa, eu acho que tentando resumir a minha opinião num ponto de vista geral, eu sinto que ele foi injusto, numa palavra. Houve vários concorrentes que ficaram pelo caminho que, a meu ver, não deveriam ter ficado. Portanto, ao contrário da primeira ronda de duelos, que todos os concorrentes que passaram passariam para mim também, aqui já não foi tanto o caso. Então senti-me um pouco defraudado. Para além disso, senti que, sobretudo, os primeiros duelos ficaram um pouco aquém. Portanto, não senti que tivesse assim havido um nível tão bom quanto aquele que seria esperado. Ainda assim, houve outros duelos que acabaram por ser bons, algumas performances incríveis. Portanto, no geral, eu não fiquei descontente com esta noite de duelos. Talvez entre as duas tenha preferido a primeira. Mas houve aqui concorrentes também muito bons, a meu ver. E tu, Rita? Olha, eu vou discordar de ti. Gostei mais desta segunda ronda de duelos. Achei. Gostei mais dos duelos em si. Achei com maior nível de qualidade. Em termos de injustiça que tu falas, ahm, talvez num duelo ou outro tenha havido uma outra injustiça. Acho que de resto passaram aqueles que deveriam ter passado, na minha opinião. Portanto, acho que foi até um programa mais bem conseguido que o primeiro. Hum. Pronto, nós a discordar e a Rita a gostar mais é um milagre, eu diria. Peço desculpa. Então, Sim, Rita, exatamente. até a voz te fica. Não, isto é incrível. Será que vamos ter aqui eu a pontuar mais do que tu? Se calhar até vamos. Porque Vamos ver. eu gostei muito mais deste programa, por acaso. Epá, não é muito Hum, mais, mas achei este Gostaste um mais. bocadinho melhor que o primeiro, sim. Bom, depois desta Bem, análise então, sim, geral, não sim. é? Vamos agora passar para a análise de cada duelo, não é, Rita? Começando por Vamos ti. passar exatamente para o primeiro duelo da noite, que foi a Da Marisa. A Marisa. Marisa. Diz? A Marisa, sim. A Marisa contra a Carolina. E as concorrentes foi a Maria Inês, da Marisa, e a Sasha Silva, da Carolina. Então, comentando cada uma das atuações. A Maria Inês, eu acho que ela faz um bocadinho de trejeitos com a voz, o que tornou a atuação até um pouco irritante. Ahm, Ela deu-lhe um falsete que teve completamente fora do contexto, a meio da canção, mas mais para o final melhorou. Gostei mais do final. Ainda assim, eu acho que teve um bocadinho aquém daquilo que pelo menos ela fez nas batalhas, que foi tipo, até foi designada como o furacão da equipa da Marisa, e nesta atuação não achei tanto isso. E aqui voltou a Portanto, sê-lo. Voltou a sê-lo no sentido de ter sido mencionado outra vez como um furacão, porque a eu Marisa voltou também, a dizer. exatamente, sim. Pronto, de acordo com os meus comentários, eu pontuei 5,5, portanto não foi mesmo nada de especial, muito aquém. E depois em relação à Sasha, começou nervosa e insegura, aliás, como quase sempre, porque ela é muito insegura, nota-se. Mas depois, quando começou a cantar a parte do refrão, acho que acabou por se soltar um bocadinho mais e adorei. Pá, então a parte final, adorei. Ela tem uma voz fantástica, uma voz bonita, nunca desafina, quase sempre perfeito. E acho que também ela adicionou a vertente do piano. Acho que nunca tínhamos visto a Sasha a tocar no instrumento. Não. O que também deu algum brilho à atuação. E portanto eu gostei imenso e dei 8,5. Gostei muito. Portanto, para mim passaria a Sasha e foi isso que aconteceu com à volta, acho que de 69% dos votos. Foi E foi 69, isso. certinho, sim. Sim.
Bom, começamos a discordar na completo. Jesus. Começando então com a Maria Inês Gonçalves. Aqui eu concordo em parte. Senti-se algum desconforto nela, sobretudo na parte inicial. Houve alguns momentos em que a voz da Maria Inês não se ouvia tão bem, assim, bem como sinto que houve um ou outro exagero vocal. Portanto, nessa parte eu concordo com a tua avaliação. Posto isto, o timbre dela é, a meu ver, dos mais bonitos desta edição. E falo disto de um gosto pessoal mesmo. E ela brincou muito com a música e foi verdadeira com o que estava a sentir, chegando mesmo a arrepiar-me, por vezes. Portanto, eu tive sentimentos mistos em relação a esta atuação e não consigo ser de todo tão crítico quanto tu, porque eu vi partes boas da atuação dela e acabei de dar 7 pontos. Ok. Quanto à Sasha Silva, olha, eu vou literalmente ler o que eu escrevi logo ao início do comentário da Sasha. Eu escrevi: acho que vou ser Rita aqui, entre parênteses, muito crítico. Foi o que eu escrevi. Jesus. Portanto, eu acho que ela teve alguns momentos interessantes e mais intimistas. Ela cantou Fallen, não é? Do Harry Styles. Exato. Mas, no geral, achei que ela estava desconfortável com o tom, quer no início muito grave, quer no refrão mais agudo, acabando por se tornar estridente. Portanto, aquilo que tu falaste da Marinês, eu falo da Sasha. Tem uma voz bonita, mas temo que a prova cega dela tenha sido a única atuação que realmente gostei. E portanto, tu deste 8,5, eu dei 6. Não concordei nada com a tua pontuação. Meu Deus. A Marinês tinha cantado já agora Killing Me Softly e teria sido a minha escolha. Portanto, aqui foi a minha primeira decepção da noite. Eu estava com receio de que a Sasha pudesse vir a ser a escolhida e foi. E a Marinês ficou pelo caminho. Ah, Mesmo que tu escolherias a Maria Inês. escolheria a Marinês, sim, sem dúvida. E nem repescada Ok. foi. Portanto, a Marinês despediu-se mesmo da competição. E tive pena. Então, este, por exemplo, foi um dos exemplos da injustiça que E falaste exatamente. no Para início. mim, a Ok. injustiça número 1, não a mais flagrante, mas começa aqui, sim. Ok. Bom, Sim, estamos em continuando, desacordo. Sim. estamos em desacordo. Continuando então, vamos para o segundo duelo da noite, a ver se desta vez não nos enganamos e dizemos batalhas. Ah, foi o Dino contra a Marisa. O Dino escolheu o Vicente Augusto, que cantou I'm Your Baby Tonight. E eu continuo a não perceber o hype criado em torno deste concorrente. Está certo que fez certas coisas mais difíceis, mas no geral parece-me sempre que se trata mais de ginástica vocal com ele e não tanto um meio de transmissão emocional, tornando-se exagerado e irritante. É muito o que eu acho em relação ao Vicente. Eu sinto que é um concorrente que poderá ir longe, tanto é que infelizmente foi repescado, mas, e já podemos falar disso mais à frente, não é? Mas realmente sinto que não foi uma atuação de novo, que me despertasse alguma coisa. E cada vez mais acho que sou caso único, que há muita gente que eu adoro e que eu estou sozinho nisto. Quanto ao Ruben Torres, outro concorrente que eu sempre achei overrated, continua a não ser assim tanto um concorrente que adoro, mas tenho de reconhecer que foi de longe a sua melhor atuação até agora. Foi controlado, teve uma projeção vocal, a meu ver, de invejar e foi sentido. Só gostava que tivesse aberto mais os olhos e que controlasse certos impulsos vocais que tem, mas acabou por ser bastante sólida e convincente a sua atuação da Canção do Mar. Portanto, ao Vicente Augusto, eu apesar de tudo dei 6 pontos, porque consigo ainda ver algum potencial nele. No caso do Ruben Torres, eu dei 8, que foi a minha maior pontuação para o Ruben até agora. Portanto, para mim passaria o Ruben, que foi o que acabou por acontecer, com uma esmagadora votação de 84,2%, que foi, aliás, a maior diferença nesta segunda noite de duelos. Penso que sim. Ok, aqui concordamos, mais ou menos. Em relação ao Vicente Augusto, eu escrevi mesmo que ele tem uma energia que nunca mais acaba. Em palco, está sempre. Não sei, ele é uma pessoa muito energética. Tem bons graves, mas sinceramente acho que a atuação dele no passado domingo não foi das melhores. Faltou-me qualquer coisa. Portanto, acabou por não ser das melhores, mesmo assim dei 7,5, porque eu acho que ele tem uma boa voz. Pronto, eu aqui acho que gosto um bocadinho mais dele do que tu. Sim, sim. Acho que todos. Em relação ao Ruben Torres, eu gostei muito da atuação dele. Não é um concorrente que eu adoro, mas eu gostei muito da atuação dele. Acho que foi uma atuação muito poderosa. Ele faz o que quer da voz. Ele tem mesmo uma voz única, não te sei explicar. E pronto, ele tem aquela maneira de cantar
da etnia cigana, eles têm aquela forma de cantar, mas ele tem mesmo uma voz super poderosa e é sem dúvida um excelente cantor. E por causa disso dei 8. Gostei muito e aqui demos a mesma pontuação. Sim, portanto, concordamos em pleno. Vez Sim, a mesma pontuação. concordar na pontuação. Sim. Eu só não dou mais porquê? Porque eu não me identifico com o estilo vocal dele, e subscrevo. mas tenho que dar a mão à palmatória porque ele realmente é muito bom cantor. Pronto, e dei 8. Portanto, mereceu passar, batalha, Sim, concordo. duelo justo e aqui eu fiquei um bocado surpresa porque 84% estava à espera que o Vicente Augusto tivesse um pouco mais de percentagem, mas... Resta saber se teve pouca por ter sido contra o Ruben Pois, exatamente. ou se com qualquer outro concorrente ele já seria posto de parte. Vamos ver, não é? Vamos ver o que é que acontece Sim. agora no próximo domingo. Ok, vamos passar para o duelo número 3, que foi agora o Diogo contra a Carolina e foi a Rebeca Reinaldo contra o Alexandre Martins. Então, em relação à prestação da Rebeca, a Rebeca, como é que eu ia te explicar? Ela canta de uma forma perfeita, parece que estamos a ouvir um disco ou... Não sei, a voz dela é limpa, é perfeita, não sei explicar. Portanto, ela cantou de uma forma perfeita. Mas... Não, assim foi mas... parece ok. que estás a ver um filme e a voz sai de um... Parece que a voz já está tipo editada e parece que está tudo perfeito. Não teve falhas, foi fantástico. Eu dei 9 pontos. Foi fantástico, foi uma das melhores atuações e eu dei 9 pontos. Só tenho pena que... Eu não sei se é só isto que ela gosta de cantar, que é mais estilo musical. Gostava de vê-la tocar noutros registros, mas foi muito bom, dei 9 pontos. E depois veio o Alexandre Martins, e valha-me Deus. Atuação muito fraca, na minha opinião. Fartou-se de desafinar, muitas vezes fora de tom. E apesar de, sei lá, ele parecia super feliz em palco e não sei o quê, em termos vocais foi muito insuficiente, na minha opinião, e eu dei 4 pontos. 4 pontos, portanto, aqui acho que foi mesmo a maior discrepância neste duelo, e para mim, como é óbvio, passaria a Rebeca, e fiquei um pouco apreensiva, porque a Rebeca passou mesmo à rasquinha com 52%. E pronto, deve estar chocado com o que eu disse, se calhar. Não, o que eu ia dizer é que, bom, eu acho que fãs aí em casa já sabem à partida qual vai ser o duelo que a Rita escolheu para a categoria do duelo mais desequilibrado, não é? É capaz. Acredito que... Spoiler! Ok, em relação a mim, bom, se tu visses a minha reação, porque nós gravamos juntos, em casa acho que já falámos disso uma vez, certo. mas nem a Rita me vê, nem eu a vejo, nós só vemos depois quando o podcast sai, ou um bocadinho antes, não é? Para vermos como é que a edição está feita. E eu estava aqui boquiaberto, porque eu não estava à espera que tu desses um 9 à Rebeca. Aliás, foram muito poucos os 9 que tu deste até agora, e a Rebeca sendo... E a Rebeca sendo das minhas concorrentes preferidas, eu estava à espera até que tu fosses criticar. Por algum motivo estava com essa defesa de ok, não vamos ter expectativas altas em relação ao comentário da Rita para a Rebeca. Olha, o que é que eu achei? Que a Rebeca é simplesmente incrível. Não há... Opa, ela é incrível. A maneira como ela conta uma história e consegue ser vocalmente irrepreensível é fantástico. Ela é muito verdadeira a cantar. Apenas acho que a escolha musical não tenha sido a melhor porque senti que cortava o clímax em certas partes. Mas fora isso, acho que foi incrível. Eu fartei-me de escrever incrível. Portanto, eu dei 8,5. Ou seja, Uau! Tu deste ainda mais do que eu. E isso me Pessoal, deixa muito, muito feliz. Eu dei mais que o Zé, portanto... Exato. Rita, tu já no domingo estavas doente? Ou não? Não, ainda não. Não. Porque eu ia dizer que a doença podia ter-te afetado o... Não, começou segunda. segunda. Ainda estava bem a ver o programa. Pronto. Mas isto para dizer que fiquei muito, muito feliz por teres achado isso. Eu achava sempre que tu ias dizer mas, que não gostei disto ou daquilo e na verdade não foi nada disso. Por isso, muito bem. E realmente digo-te, a Rebeca é mesmo impressionante a maneira como ela está em palco e eu arrepiei-me. A forma como ela estava a contar a história por detrás da canção foi incrível. Só estou curioso também para saber se ela nos consegue apresentar outro tipo de registros como tu, porque a temos visto mais no mundo de musical, com canções mais lentas, e seria interessante também vê-la no Falta tipo ver outras coisas, exatamente, sim. Mas eu acredito que ela consiga chegar lá. Quanto ao Alexandre, eu não sou tão crítico quanto tu, apesar daquilo que eu vou dizer parecerá, mas eu entendo-te. Ora, eu acho que foi uma péssima escolha musical, mas digo péssima mesmo.
A música não o ajudou em nada. Acho que sim, que o Alexandre tentou fazer o melhor que podia e eu gosto do timbre quente, lá está, aquilo que a Carolina também disse, dele. Chegando até a brincar aqui e ali com a voz dele. Continua a fazer os tss em trabalho e está bem, em algumas palavras, e isso não lhe fica bem. Eu não fui tão duro quanto tu porque eu acho que não notei tanto essa parte do desafinanço e eu continuo a gostar do Alexandre. Eu dei 6,5, portanto, muito superior ao teu 4. Mas consigo compreender a tua pontuação, a sério que consigo. Bom, Ok, para menos terminar, mal. sim, para Sim. terminar, tu já falaste do resultado, mas deixa-me dizer que eu fiquei muito, muito assustado quando acho que foi a Catarina que disse que o duelo estava muito renhido. E eu pensei, não me digas que a Rebeca vai ao duelo com um concorrente como o Alexandre, que não esteve no seu E melhor. pois, exatamente. E portanto, 52,2 foi muito, muito renhido. Tenho receio que a Rebeca não venha a ser uma das preferidas do público. E Seja das sinceramente acho que primeiras a não. sair, não é? Pois. Tenho muito Também receio fiquei com disso esse mesmo. feeling. Mas pronto, passou e é o que interessa. E aliás, foi a primeira pessoa que o Diogo conquistou, não é? Visto que na semana passada tinha tido 0 vitórias. Portanto, Ah, pois eu foi, aqui fiquei, exatamente. fiquei assim, com um calorzinho no coração, não só pela Rebeca, mas também pelo Diogo. Bom, seguimos então para o duelo número 4 que juntou a equipa da Carolina com a do Dino. Na Carolina tivemos a Margarida e o Tomás que cantaram Os Búzios. Ora, relativamente à prestação deles, eu continuo a gostar da voz dela e gostei mais da dele. Eu acho que o Tomás evidenciou-se mais nesta atuação do que nas anteriores e isso foi bom de ver. Foi um momento bonito e tranquilo. No entanto, eu acredito que a interação deles, ou entre eles, podia ter acontecido de outra forma, mais pessoal. Senti que faltaram algumas dinâmicas também na forma como eles cantavam juntos. E senti, lá está, que estavam cada um a cantar quase para seu lado. Faltou um pouco essa fusão das vozes. Ainda assim, por achar que foi uma atuação bem conseguida, eu dei 7 pontos. Relativamente à prestação da Joana Almentesada, da equipa do Dino, bem, que testamento que eu aqui escrevi. Para mim foi a surpresa da noite, foi a Joana Almentesada. Que arrepios que ela me deu. Ela emocionou-me lá para o fim, mesmo eu estava quase a verter uma lágrima. Ela tem um timbre dócil e rouco, uma sensibilidade muito boa, uma verdade, uma intensidade subtil. Eu só gostava que tivesse havido uma exploração maior do registro mais agudo dela. No geral, foi uma sólida atuação, com muitos arrepios à mistura, como já disse, onde teve a capacidade de nos prender a ela de início ao fim, num registro mais intimista, o que não é de todo fácil. Para além de que nos comoveu com a sua comoção, que não conseguiu controlar, o que só prova o quanto ela estava dentro da cena dela, daquilo que ela estava a fazer. Até tive a impressão que se inspirou, inicialmente tive a impressão que ela se inspirou numa história dela, do passado, para contar esta música que falava sobre uma relação que acabou mal. Bravo! Afinal, mais tarde veio-se a saber, quando ela acabou de atuar, que ela estava era doente e que, portanto, tudo aquilo que ela não pôde mostrar consoante queria e a frustração que até vimos foi com base nisso, com base no facto de ela não estar a 100%. Mas eu senti que foi um momento tão, tão especial, tão bonito, que eu fiquei mesmo muito, muito contente e eu dei 9 pontos a esta atuação da Joana Almeida Sá. Foi, de facto, um momento dos melhores que nós já tivemos nesta edição. Portanto, falando em injustiças, não é? Como deves calcular, esta para mim foi a segunda da noite. A Joana teve 41,1%, portanto, quem acabou por passar foi a Margarida Tomás com 58,9%. Eu aqui fiquei do género, como é que é possível a Joana Almeida Sá não ter sido escolhida? Eu acho que a Margarida Tomás não são maus, mas é pá, a Joana esteve francamente melhor do que eles. E por isso fiquei desiludido. Não sei se irás concordar comigo ou não, mas aqui foi, diria eu, a batalha. Ai, lá estou eu. O duelo que mais me custou a ver o resultado foi este, sem dúvida. Tive mesmo muita pena. Ok. Estou um pouco chocada com o teu 9, mas eu percebo o que disseste. Então, em relação à Margarida e ao Tomás, achei a escolha da música muito boa, uma atuação muito bonita, e acho que eles dois, acho que tu não concordaste, mas eu senti que eles tiveram imensa cumplicidade em palco. E acho que foi uma atuação muito bem conseguida, eu gostei. Acho que foi excelente a escolha de música, assentou-lhes que nem uma luva e dei 8 pontos, dei mais do que tu. Gostei muito. Em relação à Joana, aqui para ti foi uma. Para mim foi desilusão, a ti foi o oposto. Porque Uau! assim, eu a Joana já tinha gostado muito dela nas batalhas. A E estava bartender, não com. é? Sim, e eu estava tipo.
super ansiosa, pronto, para a ver atuar. E quando comecei a ver a atuação dela, achei super monótona a atuação e fiquei um bocado irritada porque tipo, eu curtia bué esta concorrente e não está a passar nada para este lado, não sei porquê, há qualquer coisa que está a falhar. Ahm, Porque ela, e depois no final ela até se emocionou um pouco e notava-se que ela parecia que estava a dar tudo, estava-se a emocionar e assim, mas depois, como tu disseste, eles disseram que ela pelo visto estava doente, com um problema qualquer na voz, e eu depois pensei, ok, se calhar foi por causa disto que a atuação não correu tão bem. E depois, quando eu comecei a pensar, ok, quem é que para mim passaria? Teoricamente, e de acordo com as minhas pontuações que eu dei, pronto, eu não disse, mas pontuei a Joana com 7 pontos, mesmo assim não é mau. Sim, Portanto, eu dei estava à 8 espera pontos de pior. já. Sim. Como eu tinha dado 8 pontos, eu pensei, bem, para mim passaria a Margarida e o Tomás de acordo com aquilo que fizeram hoje. Hoje, no domingo. E foi isso que aconteceu. Mas fiquei muito triste, porque a Joana era uma concorrente que eu achava que podia ter chegado mais longe. Fiquei um pouco triste, mas achei justo, porque acho que aquilo que a Margarida e o Tomás fizeram foi mais positivo do que a Joana. Pronto. Mas eu percebo o Ah, teu lado. não, eu senti, pois é que eu senti exatamente o oposto. Eu senti, mesmo as câmaras mostravam a Carolina e o Dino estavam sentados um ao lado do outro. Acho que a Carolina mudou de sítio para ir para o junto ao Dino. O Ah, Dino pois estava sentado foi. no chão e tu vias pela cara dos mentores que eles estavam a adorar aquilo. E falando já um pouco da repescagem, que para mim teria sido a Joana, eu senti que o Dino teve uma decisão muito difícil porque eu acho que não acho, tenho a certeza que ele estava aí entre ele e o Vicente, porque a terceira concorrente era a Fernanda, que foi fraca na semana passada. Certo. Portanto, eu fiquei. Já falamos um pouco mais sobre isso, mas gostou-me mesmo muito porque acho que foi uma atuação muito visceral e os próprios jurados referiram isso. Portanto, foi emocionante. Aliás, eu acho que o facto de ela estar doente só lhe trouxe mais vulnerabilidade para a atuação dela. Mas pronto, são opiniões, não é? Não Eu podemos não gostar gostei todos do tanto e, mesmo. portanto, de acordo com aquilo que eu pontuei, passaria à Margarida. Mas pronto. Mas foi à E rasquinha, Tomás? 58,9. Margarida e Tomás, sim. Sim, mais ou menos à rasquinha. Sim. Pronto, passando então para o duelo número 5, não é? Exato. É. Foi então a Marisa contra o Dino e foi o João Ribeiro contra o Lourenço Ataíde. Então, em relação ao João Ribeiro, eu tenho aqui uma crítica para lhe fazer. Ele teve a atuação toda de olhos fechados. Literalmente. Ou então sempre que estavam a focá-lo na câmara, ele estava sempre de olhos fechados. E isso estava-me a irritar, porque ele não estava a encarar o público ou os jurados, o que quer que seja. Tudo bem que a pessoa está focada e até pode estar a sentir, mas estar constantemente de olhos fechados, não gosto. Pronto, é a grande crítica que eu lhe faço. Tirando isso, ele tem um timbre lindíssimo, até mesmo frágil, sabes? O facto de ser frágil torna o timbre muito bonito e durante a atuação dele eu fiquei mesmo preso ao ecrã, estás a ver? Gostei muito, apesar de ele não ter uma grande voz, pá, é daqueles concorrentes que me faz prender ao ecrã e isso é muito positivo. Eu dei 8,5, gostei muito. Em Uhum. relação ao Lourenço Ataíde, achei uma atuação lindíssima também, gostei muito. O Lourenço Ataíde também tinha uma coisa que eu não gostava, que ele fazia caras estranhas, às vezes quando fazia certas notas. Acho que ainda o faz, mas não tanto. Ahm, mas acho que ele canta com muito sentimento, tem um timbre lindíssimo. Ahm, adoro a forma de cantar dele e apesar de às vezes fazer caras estranhas, gosto. Teve muito bem acompanhado ao piano, portanto também adorei e acabei por dar a mesma pontuação, 8,5. Portanto, dei 8,5 aos dois. Achei para mim este duelo equilibradíssimo e eu se tivesse que escolher, já deve estar tipo a discordar em 100%, mas pronto. Eu se tivesse que escolher era mais o João Ribeiro, porque eu tenho um soft spot por ele. Mas pronto, passou o Lourenço Ataíde, mas felizmente que o João foi repescado, mas falamos disso depois. Mas acabou por passar o Lourenço. Mas para mim teria passado o João Ribeiro. Pronto. Certo. Olha, Rita, não, é exatamente o oposto. Eu acho que eu podia ficar calado que tu falavas pelos dois, porque eu concordo em absoluto com tudo Ah, aquilo que tu é? disseste. Ah, estavas-te a Acho rir, que eu pela, pensei, bem. a rir-me porque falavas uma coisa nova e eu penso, é isso, concordo, continuo a falar porque estás só a falar pelos dois. Muito, muito brevemente não, né? Mas comentando agora eu, em relação ao João Ribeiro, acho que a única discrepância que nós temos é nas pontuações, mas já lá vamos. Bom, eu realmente, lá está.
Em relação ao João, eu escrevi que via-se que ele estava nervoso e o cantar com os olhos fechados, mais a expressão facial, provou isso mesmo. Portanto, indo ao encontro do que tu disseste inicialmente. Tem um timbre super bonito e invulgar, também referi, aliado a uma ótima dicção e um bom gosto musical, o que faz desta uma performance boa. Portanto, eu dei 8 pontos ao João Ribeiro. Portanto, menos meio ponto do que tu. Estou a dar mais pontuações que tu. Isto Mais hoje pontos. está tudo ao contrário e nem sei como. Em relação ao Lourenço Ataíde, deixou de lado os seus exageros faciais, tal como tu disseste. No entanto, tenho outras críticas. Ao contrário do João, o Lourenço tem uma péssima dicção, fechando quase a boca por completo para pronunciar certas palavras. O timbre dele não é dos mais especiais para mim, embora bonito. Eis o que gostei. Melhorou face às provas anteriores e tocou piano e cantou muito bem ao mesmo tempo. Portanto, fez as duas coisas, a meu ver, muito bem. Não me atingiu propriamente, mas gostei de certas escolhas musicais dele, realçando positivamente a atuação. Posto isto, eu dei 8 pontos. Portanto, eu também dei a mesma pontuação aos dois, mas Ai, menos meio ponto a cada um que em relação a cena. ti. Ok. O meu vencedor pessoal, mesmo com a mesma pontuação, é também o teu, é o João Ribeiro. Ai, Como tu disseste, eu também tenho um soft spot para ele. Portanto, daí eu dizer que nós estamos mesmo. Foi um match aqui, foi um match. E ok. tive pena que o Lourenço tivesse passado com 62,9%. Para te ser sincero, eu achei que pudesse ser este resultado, porque os nervos do João podem ter feito o público sentir que ele poderia não vir a ser um concorrente tão seguro quanto ao Lourenço nas galas. Ok. Mas, como tu disseste bem, o João passou, ainda bem. Passando então para o sexto duelo e penúltimo, foi o Diogo contra a Marisa. O Diogo, que aliás foi deixado para os últimos duelos da noite. O Vander Isaac foi o representante da equipa do Diogo, cantando Always Remember Us This Way. E eu dei, vou já dizer a pontuação, eu dei 8 pontos. Foi um 8 bem sólido. É certo que preferi as atuações anteriores mais do que esta, mas ele tem uma capacidade vocal e um timbre incríveis. Quando abre a goela, ou quando abriu nesta canção para ir lá acima, foi fantástico, bem como a intenção por detrás de cada nota, e os graves deles também são muito, muito bonitos. No entanto, achei que mesmo nos graves acabou por se deixar engolir um pouco pela banda, nos versos a seguir ao primeiro refrão sobretudo, e deve trabalhar nos falsetos, ou no whistling dele, porque ficou estranho por vezes. Houve lá momentos que ele fez coisas assim que não saíram conforme eu acho que ele pretendia. No entanto, foi uma ótima atuação, por isso ele continua a estar num nível muito, muito elevado e tive pena por um outro momento, e porque também esta música do Always Remember Us This Way, se tu a conheces bem, Rita, é uma música que explode mais no refrão. No resto da canção tu tens que saber trabalhá-la e nem todos o conseguem fazer. Em relação ao Jorge Cruz, que foi o seu oponente da equipa da Marisa, o Jorge Cruz continua a estar consistente nas minhas pontuações. Eu dei 7,5 e tinha dado 7,5 nas batalhas e 7,5 nas provas cegas. Canta com sentimento e de uma forma muito própria que o faz, a ele e a nós, saborear cada palavra cantada. Acho que se tornou mais monótono e sem grandes inovações mais lá para o fim, provocando ainda um exagero no uso do vibrato, que ele faz muito Eu hoje parece que estou tipo a dar uma aula de canto e eu não percebo tanto dessas partes. Mas pronto. Mas teve ainda assim uma performance bastante agradável e com uma música com um ritmo muito rápido que dificultou a dicção e acho que ele esteve exímio aí. Falando de dicção, acho que o Jorge aqui esteve muito bem. Portanto, lá está. 8 para o Isaac, para o Vander Isaac, 7,5 para o Jorge, portanto, teria passado o Isaac e foi o que acabou por acontecer com 61,5%, portanto ainda uma diferença já considerável e ainda bem que assim foi, porque entre os dois eu preferia muito, muito, muito mais o Vander Isaac. Ok. Então, sobre o Vander Isaac, eu vou só ler o que escrevi, ok? Eu escrevi Medo. assim. Meu Deus, o que dizer? Desde os graves aos agudos, foi brilhante e sem falhas. Num segundos arrepiei-me e este cantor é especial e é o grande trunfo do Pissarra. Apesar da música não me dizer nada, foi brilhante. 10 pontos. Estão aqui os meus primeiros 10 pontos do programa. É só isso que eu tenho a dizer. Vander Isaac é o meu segundo cantor favorito. É lá, E spoiler, foi spoiler. brilhante, sim. Foi, para mim, eu vi a atuação e fiquei, oh meu Deus, este rapaz podia estar a atuar em qualquer parte do mundo, podia já estar a lançar um disco. Sim, fora Ele de é mesmo Portugal especial. ele teria muito talento, muita procura, não é?
E cá dentro Sim. esperemos que também esteja um futuro à espera dele, não é? Foi brilhante, eu não tenho mesmo nada a apontar. Foi espetacular a atuação dele. Quando tu disseste que tinhas dado um 8, eu pensei, o quê? Ai, meu Deus. Por acaso eu não. Olha, Pronto. eu gostei. Atenção, porque para o Vander Isaac estamos sempre a falar de níveis muito elevados. Convém Sim, reforçar isso. Mas o Vander, para mim, a audição dele foi uma coisa de outro mundo. E eu só acho que percebo. aqui houve determinados momentos um pouco menos. Como dizer, um pouco mais calados, que não foram tão especiais para mim. Mas eu dei 8. 8 é uma boa pontuação. Não estava nada à espera do teu 10, surpreendeste mesmo muito. Mas fico contente, claro, porque é o Vander. Portanto, mais uma pontuação acima da tua. A única coisa que eu mudava era a escolha da música. A música a mim não me dizia muito, mas foi fantástico. Pronto. Muito bem. Em relação a Jorge Cruz, notei algum nervosismo neste concorrente e achei a atuação muito monótona. Acho que também falaste sobre isto, em termos de. Acho que foi muito monótono, eu concordo. Não foi Sim, nada de disse isso. especial. Uh, Mesmo assim, eu achava que este concorrente já nem merecia estar nesta fase. Estava à espera até de pior da atuação dele, mas assim não foi assim tão mau. E portanto dei 6 7. pontos. Só quis dar 7. Não, dei 6. Nada de especial. Portanto, como é óbvio, passaria ao Vander e passou. Mas olha, estava à espera dele ter mais percentagem. Não gostei muito das 61%, mas pronto. Sim, já foi, pelo menos, tudo que é acima de 60 acho que já é um pouco mais tranquilo, com uma outra segurança, mas de facto também estava à espera de mais, sinceramente. Mas pronto, ao menos Ainda passou. assim, sim, o Jorge é aquele tipo de concorrente que eu acho que dá vibes de tantos outros concorrentes, nomeadamente Salvador Sobral, que não é concorrente da Voice, mas pronto, o estilo, Luís Trigueiro, hum, houve um concorrente que era da equipa da Marisa, Tiago Nacarato. Eu acho que ele tem assim vibes de alguns destes concorrentes e eu achei que por esses motivos pudesse ser mais aliciante para o público. Mas graças a Deus não foi e passou o Isaac. Ainda bem. O Certo. Vander Isaac. Então, vamos passar para o último duelo da noite, o duelo número 7, que foi a Carolina contra o Diogo. E foi a Pilmaiken contra a Clara de Gael. Então, em relação à Pilmaiken, acho que foi uma atuação muito boa. Eu acho que a forma dela cantar e mesmo a própria voz dela faz-me lembrar bué vibes de Áurea. Portanto, adorei. Nunca Grandes tinha pensado graves, nisso, mas entendo-te. grandes graves e acho que a voz teve muito, acho que ela teve muito bem. Portanto, eu dei 8 pontos. Não sei porque fez-me lembrar a Áurea, aquela voz. Portanto, dei 8 pontos, gostei bastante. Depois, a Clara de Gael, achei uma atuação muito desinteressante, na minha opinião. Eu dava por mim, às vezes, tipo, já um pouco até distraída, não estava bem atenta à televisão, não estava presa a ver a atuação. Nada de especial, não me passou nada para mim. Portanto, eu dei 6,5. Aqui foi realmente o duelo em que eu senti que houve a maior injustiça, porque passou a Clara de Gael e para mim, claramente, a Pilmaiken teve uns furos acima, na minha opinião. Ok, e acabou por passar a Clara, não é? A Clara, Com sim, com 63%. 63,2, sim. Ahm, Bom, quanto a mim, começando pela Pilmaiken. Olha, eu fiquei meio dividido. Houve momentos em que estava super na onda dela e cativado porque ela meio que hipnotiza. Noutros senti alguma desconexão por certas escolhas musicais e porque o instrumental ficou meio estranho. Eu senti. Ela cantou, by the way, You Make Me Feel Like a Natural Woman, da Rita Franklin, e lá está, desvia-se um pouco do original e senti essa estranheza. Por outro lado, o facto de ela me fazer lembrar em determinados momentos, a ti faz lembrar a Áurea, me faz lembrar a Hayley Reinhardt, que é uma cantora que eu adoro, americana, que até participou no American Idol já há bastantes anos. Pela onda jazzy, é um ponto muito positivo. Continuo a achar que ainda me pode e vai surpreender mais, isto passando, porque eu aponto as coisas antes de saber o resultado e ela acabou por não passar, porque há algo nela de muito especial. Portanto, eu meio que concordo e não concordo contigo ao mesmo tempo, porque senti que ela foi melhor na atuação das batalhas do que nesta. Ainda assim, eu gostei e dei 7,5. Tu tinhas dado 8. 8, não foi? Por isso, deste uma vez mais pontuação do Exato. que eu. Jesus. Agora, isto é um recorde. Vocês reparem, eu comento programas com a Rita já para aí há 2 anos, com Se pontuações e calhar está a tudo. ser o recorde, sim. Eu não me lembro de tantas pontuações a Rita ter melhor. Tantas pontuações serem mais altas da parte da Rita do que da minha. Bom, em relação à Clara de Gale,
Eu não podia estar mais em desacordo contigo. Foi uma Ei, atuação absolutamente arrebatadora e surpreendente. O feeling, a delicadeza nas notas, a forma como se zangou durante a atuação, mostrado também através do seu timbre meio rouco, que contrasta com o seu lado doce e suave. E houve jurados que referiram isso. Portanto, mais uma vez, vou enviar currículo para ser o jurado da Voice, mentor. Suave noutras partes da canção. Foi cativante, a meu ver, de início ao fim, com um crescendo avassalador. Apenas deve trabalhar melhor os falsetos. Houve uma outra nota, a meu ver, não tão boas, mas a força e intensidade de tudo o resto compensou, a meu ver. E portanto, Rita, o teu 6,5 foi enfim, digamos que deixado para trás pelo meu 9,5. Eu dei estás a nove e gozar. meio à atuação da Clara de Gaia. Foi para ti a atuação da noite, então. Foi para mim a atuação da Jesus. noite, exatamente, sim, sim. Foi para mim a Oh, atuação da meu noite. Deus. Atenção que eu tinha dado 6 pontos à Clara nas provas cegas e 6 pontos nas batalhas, portanto eu não estou aqui a ser Estavas enviesado louco. pela concorrente. Eu adorei, eu não sei como é que tu deste 6,5 a uma atuação destas que foi absolutamente indescritível, foi mesmo muito boa. Claro que ajudou ela a estar a cantar na sua língua nativa, uma canção em francês, Je suis malade, e ela deu mesmo tudo. A sério, quando eu soube que era a Pilmaiken e a Clara, eu pensei, pronto, vai ser a Pilmaiken porque é a minha favorita, espero que ela passe. Mas depois da atuação da Clara, eu pensei, não, eu com isto tenho que dar a vitória à Clara, e ela passou com Sim, 63,2%, passou. portanto, nesse sentido ainda bem, mas obviamente que eu fiquei com pena pela Pilmaiken, que eu acho que ela ainda tinha muito para mostrar. Mas pronto, Pronto, discordamos, sim. discordamos. Só E queria pronto, mencionar que o Diogo não ganhou nada no primeiro e desta vez ganhou ganhou os três concorrentes tudo. que tinha. E Exatamente. exatamente, o Diogo desta vez deu mesmo tudo e ainda bem, fiquei feliz por ele. Aliás, já Vamos, agora diz. fazendo, desculpa, um pequeno. Não, fazemos esse apanhado mais tarde, esquece. Vamos então para o duelo mais equilibrado que, Rita, sou eu, mas acho que posso falar pelos dois, porque eu acredito que vais dizer o mesmo. O do João Ribeiro com o Lourenço Ataíde. Exatamente, Ataíde. é igual. É igual. Eu dei 8 pontos aos dois, tu deste 8,5 aos Oito dois, e meio. portanto, parece-me justo. Quanto ao duelo mais desequilibrado, o que é que tu O achas? duelo mais desequilibrado, pelas pontuações já devem ter percebido, que foi o da Rebeca com o Alexandre. Pronto. Hum, Pois, quanto a mim, eu tenho aqui alguns casos que poderia mencionar, nomeadamente o da Margarida e Tomás e o da Joana Almintzá, que tu não concordaste. Eu dei 7 Pois. a 1 e 9 à Joana, portanto, 2 pontos aqui de diferença. E a seguir, também há aqui o Vicente Augusto, a quem eu dei 6, e o Rubem Torres, a quem eu dei 8. E 8,5 da Rebeca contra o 6,5 do Alexandre. Portanto, estes três casos tiveram uma diferença de 2 pontos cada. Não consigo mesmo decidir, mas Ok, estará entre estes, a meu ver. Se tiver mesmo que dizer um, hum, eu talvez vá para o Ruben Vicente. Talvez, sim. ok. Vamos passar para o próximo, que é quem é que devia ter passado e não passou? Quem é que tu puseste? Ai meu Deus, quem é que eu não ponho, não é? Porque se me for um ouvinte sabem que eu Ah, tenho vários pois, concorrentes. exatamente. Mas lá está. Maria Inês, por exemplo, a Joana e o João. Isto focando nos duelos, antes de sabermos repescagem. Um, e eu diria que a Pilmaiken também, mas contra a Clara eu teria passado a Clara. Portanto, para mim, os dois casos mais flagrantes que eu tive mesmo pena foi a Maria Inês e, sobretudo, a Joana Almintzão. E tu? Eu pus a Pillmaker, pronto. ahm, que para mim foi o duelo mais injusto. Portanto, ela devia ter passado, na minha opinião. E depois o João, acabei por não pôr. Primeiro porque ele foi repescado, mas mesmo assim, o Lourenço também teve tão bem, estás a ver? Que eu percebo o João não ter passado, mas pronto. Mas eu aqui eu considero, imagina, eles até podem ter perdido o duelo porque o outro concorrente se saiu melhor, mas se o concorrente eliminado também saiu bastante bem, para mim merecia ter passado e provavelmente ter Pois. estado noutro duelo que não esse, estás a ver, para ter a sorte de Eu passar com deixo um também o concorrente mais João, fraco. a Pillmaker e o João, sim, pronto. Ok, meio que estamos de acordo. Depois, quem não deveria ter passado e passou? Aqui é óbvio, meti a Clara de Gael. Para mim não devia ter passado. Para mim, a Sasha, para mim devia ter passado a Maria Ei, Inês. que mau. Sim, e depois a Margarida e o Tomás não desgostei tanto que eles tivessem passado em relação à Sasha, mas dava a vitória à Joana Almintzá. E sim, são estes dois casos. Ok, Nós aqui estamos a depois, discutir muito, um mas sim. bocadito.
Depois, mentor que saiu melhor, Zé. Quem é que tu puseste? Nós já, Aliás, isto nós já é falámos, foi o Diogo, claramente, portanto, certo. redimiu-se bastante bem da sua noite, na noite anterior. Ahm, e, e é isso, é o Diogo para mim. E tu, Rita? Diogo também, acho que não há dúvidas. Depois, o que se saiu pior, eu tenho aqui, eu escrevi Dino e Marisa, porque deve ter sido os mentores que perderam mais concorrentes. Foram, Eu acho cada que um conquistou, a Marisa acho que nem ganhou ninguém. ganhou o Ah, Ruben. ganhou um. Então é porque ambos só ganharam um e por isso é que eu pus o Dino e a Marisa. Eu concordo, a Marisa ganhou um concorrente, o Dino que se tinha saído tão bem na primeira Depois, ronda de duelos só ganhou um concorrente que foi o Lourenço, isto sem contar com repescagens, não é? Depois aí certo. cada um ganhou um. Depois foi a Carolina, ganhou duas, a Sasha e a Maria do Tomás, e o Diogo foi o vencedor com a Rebeca, o Vander e a Clara. Por isso eu concordo com as tuas análises. Queria só dizer, que era o que eu ia dizer há pouco, que temos então 14 concorrentes, esquecendo a repescagem, em que 3, portanto, a Marisa e o Diogo têm 3 cada e o Dino e a Carolina têm 4 cada. Achei importante também referir isto. Certo. E depois houve a tal repescagem, Podemos só falar muito já, não é? rapidamente, sim. Da equipa da Marisa, ela escolheu o João Ribeiro, concordei a 100%. Podemos dizer 1 a 1. Eu também concordei Ok. a 100% com a escolha, sim. Em relação Quer ao dizer, para Dino, mim, desculpa só diz, interromper, para mim teria diz. sido ou o João ou a Maria Inês. Eu ficava contente com qualquer um dos dois. Não, Mas já que João, vou por ser o João, João. João. Não, Em não fiquei relação triste. Ok. Em relação ao Dino, pronto, ele escolheu o Vicente. Eu teria escolhido a Joana. Se calhar tens a mesma opinião que eu. Claro. Pronto. Opá, sério, eu estava dizendo, a Joana vai ser repescada. Quando eu de repente vi que não me tinha lembrado do Vicente e me lembrei dele, eu assim, pronto, vai ser o Vicente. Pronto. E o Pois. Dino viu-se que teve ali uma decisão muito complicada, mas ele disse, pelo todo, e não só por hoje, eu vou escolher o Vicente, porque eu acho que se ele fosse só pela gala, pelos duelos, a Joana tinha passado. E eu senti muito isso. Mas pronto. Em relação ao Diogo, ele escolheu o Isaac Costa. Eu também teria escolhido o Isaac Eu Costa. também concordei a 100%, ainda bem que... Espero que ele, Sim. que ele Se agora se redima, não é? ele. Exatamente, porque ele não teve nada bem. E Mas olha depois que, diz. desculpa, da equipa do Diogo não havia assim. Eram os Good Habits, já não Yeah, lembro. yeah. Eram concorrentes mais desinteressantes. Portanto, acho que o Isaac Certo. foi a escolha mais do que acertada, sim. E por fim a Carolina escolheu o Francisco. Eu teria escolhido a Pilmaican. Não teria escolhido o Francisco. Ahm, sim, eu teria também para a Pilmaiken. Deixa só ver aqui se há alguém que me faltava dizer. Não, teria ido para a Pilmaiken, concordo contigo. Não, não gostei da escolha, mas. Ai, não sei, meio que estava a prever que ela fosse para o Francisco, não me perguntes porquê. Mas pronto. Vamos então pontuar este programa final e dar uma conclusão para depois fazermos o nosso top 18. Exato, fiquem desse lado porque ainda falta o top Exato. 18. Rita, estou curioso porque Se calhar vou ter vamos lá uma ver se tu média tens uma maior que média tu. mais alta Pois, do que eu. Embora tu deste um 4, eu não dei 4 nenhuns, pois. mas pronto. Começando então por mim, eu tinha dado 7.8 na primeira noite de duelos, como média final. Desta vez 7.6, portanto parecido, mas um pouco mais baixo. E tu, Rita? Ui, então, olha, não, a mim dá-me 7,5. Ai, por Não, um! Mas é assim. arredondaste ou foi mesmo 7.5? Não, acho que foi mesmo 7,5 certinho. Então por uma Não décima. arredondei. Não arredondei, portanto foi por uma décima, pessoal. Mas pronto. Valeu pela. Epá, mas acho que no geral acho que dei quase mais pontuação do que tu. Mas se Sim, calhar o meu sim. 4 Neste caso, estragou o teu muita 4 coisa. acabou por estragar, sim, sim. A pontuação E dei mais baixa alguns que eu dei, 6. Dei alguns sim, 6 também. eu também dei um ou outro 6, que foram as pontuações mais baixas que eu dei. Bem, falta então terminarmos com o nosso top. Um top 18, em que vamos dizendo, eu e o Zé, do 18º até o 11º, depois do 11º até ao 5º, e Depois do depois... décimo ao quinto, sim. Ao sexto, Exato, neste caso, e depois do do top 10º 5. ao 6º e depois do top 5, exatamente. Portanto, começo eu. Então, Curioso. em décimo... Acho que vais-te rir. Em 18º pus a Clara de Gael. Já sabia que te ias rir. Sim. Não me diz nada esta concorrente, pronto. Depois, a seguir, pus o Francisco Barata. Vai só dizendo, por favor, 17 e 16, só para ser Ok. mais fácil de seguir. Ok? 16º, a Beatriz Santos. Sim. 15º, Vicente Augusto.
Uhum. 14º, Paulo Lapa. 13º, António Ataíde. 12º, Ruben Torres. E 11º? E 11º, Diogo Carapinha. Ok. Pronto. Então, no meu caso, 18º, queres tentar adivinhar? Deve ser o Vicente Augusto. Exatamente, Vicente pois. Augusto. Polémico para muita gente, I don't care. 17º, olha, coincidimos, Francisco Barata. Nice. 16º, também coincidimos, Beatriz Santos. Ok. 15º, vai ser um choque para ti, tenho a certeza, Sasha Silva. Oh my god. Ela tem-me vindo a desiludir. 14º, Ruben Torres. 13º, Clara de Gale. 12º, Lourenço Ataíde. E 11º, António Ataíde. Eles têm o mesmo apelido, não têm? Eu não escrevi mal. Tem. Pronto, Tá ok. certo. Portanto, já dissemos alguns nomes iguais, não é? Já. Passando então agora do 10º para o 6º. Sou eu, não é? Então, em 10º lugar, Lourenço Ataíde. Em 9º lugar, Margarida e Tomás. Em 8º lugar, o Isaac Costa. Em 7º lugar, a Sasha Silva. Em 6º lugar, o Coastal. E para aí, porque o top Exatamente. 5 é revelado depois. Ok. Então eu tenho em 10º lugar a Margarida e o Tomás. Ok, Acho que é o teu nono. exato. Em 9º lugar, o Diogo Carapinha. Ok. Gosto mais dele do que tu, claramente. Em 8º lugar, o João Ribeiro. Não sei se tu já o referiste. Ainda não. Ei, tão Ainda não? baixinho. Ok. Não está abaixo, está no 8º lugar. Em 7º lugar, o Paulo Lapa. Oh my god! Eu gosto mesmo dele. Eu gostei. Ok. A última atuação dele dei 10. Tipo, tem que estar pelo menos no meio da minha tabela. E em 6º lugar, lamento, Rita, o Gustavo Reinas. Não pode ser. Em Está. sexto. Pá, não está no meu top 5, mas Ok. agora, juro-te, eu acho que esta edição tem concorrentes muito fortes e o 6º lugar aqui já é bastante bom. Ok, Agora, então se o meu calhar top vamos- 5. 1 a 1, Diz não só o é? quinto e o quarto e depois fazemos, Ok. depois fazemos top 3 juntos. Quem é o teu quinto e quarto lugares? Quinto é o João Ribeiro. E quarto é a Soraya Moraes. Ok. Em quinto lugar tenho o Isaac Costa Ok. e em quarto lugar tenho o Coastal. Ela. Tem a minha média mais elevada, Onde é que vais pôr a mas Soraya? mas há 3 concorrentes que me Ok. cativam ainda mais, sim. Então vamos agora ao teu terceiro, depois eu digo o meu terceiro. Quem é que é o Ok. teu terceiro lugar? Então, em terceiro vai estar a Rebeca Reinaldo. Ok. O meu terceiro lugar é da Soraya Moraes. Ok. Depois o meu segundo lugar vai para o Vander Isaac. O meu segundo lugar vai para o Vander Isaac. Pois. E o meu primeiro é o Gustavo Reinas. O meu primeiro é a Rebeca Reinaldo. Ok. É assim, só queria esclarecer aqui as pessoas que eu não segui as minhas médias, porque as minhas médias davam resultados um pouco diferentes. Não se esqueçam que eu pontuo tudo, portanto tenho uma média das 3 atuações de cada concorrente, mas eu decidi ir mais, alterei certas coisas consoante aquilo que eu sentia. Fui para o meu coração, basicamente. Portanto, recapitulando o nosso top 5, Rita, em primeiro lugar eu tenho, ou melhor, em quinto lugar tenho o Isaac Costa, em quarto o Coastal, em terceiro a Soraya, em segundo o Vander e em primeiro a Rebeca. E olhando aqui, eu tenho muito azul à minha volta, eu dou cores a cada mentor, porque a Rebeca, o Vander e o Isaac são da equipa do Diogo e a Soraya e o Coastal da equipa do Dino. Portanto, claramente os meus 5 concorrentes preferidos estão nestas duas equipas, o que me faz ficar extremamente feliz por saber que assim é. Mas depois também é mau, não é? Porque se formos seguir os modelos anteriores, só um concorrente de cada mentor é que chega à final e isso entristece-me muito. Portanto, vamos lá ver se desta vez as coisas mudam e vai ser no geral e não por equipas, como já aconteceu nestes duelos. E o teu top 5, queres recapitular? Pronto, é o João Ribeiro, a Soraya Moraes, a Rebeca, o Vander e o Gustavo. Portanto, tenho aqui 2 Marisa, 1 Dino e 2 Diogo. Só queria realçar que realmente os concorrentes da Carolina, muitos deles estão cá para baixo. Portanto, não tenho assim ninguém da Carolina. Sim, os meus concorrentes da Carolina estão em 17º, 16º, 15º, 10º e 7º. Não é muito bom. Pois. Portanto, olha, vamos ver. O primeiro Mas, da Carolina, para mim, está em 7º, que é a Sasha. De resto, está pronto, tudo para também, baixo. mas é o Paulo Lapa, exatamente. Pois. Portanto, olha, bom saber que, Rita, temos alguns pontos em comum. É muito Sim. bom saber disso. E queria só mesmo comentar que
realmente o meu top 2 é aquele que eu mais adoro. Eu adoro a Rebeca, adoro o Wander. Para mim foi até muito complicado de expor uma posição, mas acho que a Rebeca, por um pouco, chega-me ainda mais ao coração. E estava surpreendida com o meu terceiro lugar, mas a Soraya tem dado tudo em todas as atuações, muito sólida e tem uma voz incrível. E o Coastal é o Coastal, e o Isaac Costa, apesar da última atuação, tem uma voz também muito, muito boa. Portanto, estou contente com o meu top 5 e o teu também é bastante bom. E nada, não me surpreende que o Gustavo lá esteja, que eu sei que é o teu concorrente preferido. Aliás, é o teu primeiro lugar, correto? Recorda-me só. É. Foi o que tu Aqui, disseste para aqui mim. a grande surpresa para mim própria foi realmente ter colocado a Soraya tão alto, mas ela realmente tem sido uma das concorrentes surpresa para mim, a Soraya Sim, Moraes, sem verdade. E dúvida. fico muito, muito, muito feliz por teres a Rebeca no teu terceiro lugar, porque ela é de facto incrível. É Por isso, incrível, sem incrível é a dúvida. palavra que eu mais uso com a Rebeca. E o Vander é o nosso segundo lugar, porque o Vander é o Vander e esperemos só que eles cheguem o mais longe possível, não é? Exato. E pronto, Bom, acho que é e isso. um podcast bastante, bastante longo, temos essa noção muito para comentar. Acho que era interessante também fazer este top, que com certeza Rita irá variar, não é? De acordo com as próximas atuações de Exatamente. cada concorrente, vamos ver. E estamos a chegar às despedidas, não é? De mais um É isso. podcast que tardou, mas chegou. É isso, pessoal. Desculpem mais uma vez a demora, mas vamos então despedir-nos. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Vamos seguir agora para as galas. Galas, agora a fase final do programa. E espero que seja. Acho que vamos ter muita qualidade agora para o fim. Vai ser muito interessante. E é isso. Eu espero que tenham Sim, gostado do concordo. vídeo. Deixem o vosso like, não se esqueçam. Subscrevam ao canal se ainda não estão Partilhem. subscritos. Partilhem. E o último episódio não está no Spotify, tivemos uns Ah, problemas. sim, é Não sei verdade, se convém voltará a falar estar, disso. não sei se voltará a estar no Spotify. Portanto, não consigo dizer já, mas para já continuem a seguir-nos no YouTube, que no YouTube não faltarão os episódios, os episódios do Este, podcast. Exato. Desde que é o 10º, portanto já estamos numa dezena de programas, o que é bastante bom e tem sido ótimo É isso. ter esta colaboração contigo, Rita. Por É isso, igualmente. para a semana cá estaremos. É Obrigado. isso. Então, olha, até para a semana, pessoal, e até lá. Fiquem bem. Tchau, e as melhoras, Tchau. Rita. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.